Olá, pessoal. Vamos então agora fazer então a correção das questões de 8 a 10 da prova então tipo 1. Lembrando que são questões também da tipo 2. Se você fez a tipo 2, é só então procurar então e ver quais são essas questões referentes à sua prova. Vamos lá, nessa questão fala sobre então a vontade do Elon Musk fazer então colonização em Marte e dá duas informações de um gás, então, um balão preenchido, então, na Terra, e como é que seria essa informação se estivesse, então, em Marte. Começa, então, aqui, ó. Supondo, então, que um astronauta enche um balão na superfície da Terra, a pressão de 101 kPa, com volume de 0,003 metros cúbicos, com 30 graus Celsius. É a informação inicial. Então, bora ali. Botar então as informações. Pressão inicial, que é o 101 kPa, que é a pressão a nível do mar aqui na nossa Terra. E o volume ocupado por esse balão é de 0,003 metros cúbicos. A temperatura, então, que foi submetido é de 30 graus Celsius. Lembrando que não pode ser em Celsius, tem que somar com 273. Vai ficar, então, para a gente 303 Kelvin. É esse o valor que vocês devem usar de temperatura. Depois, em Marte. Estando em Marte, então, depara-se com uma pressão de 600 kPa, bem maior do que na Terra, né? Praticamente 6 vezes, e uma temperatura bem maior, 2.123 graus Celsius. E quer saber qual é o volume que esse balão vai ocupar, então, lá em Marte. Então, a gente vai ter pressão final, então, na situação Marte, volume final em Marte e a temperatura final em Marte. E aí vamos só, então, passar as informações aqui, ficar mais fácil. Em Marte, pressão de 600 kPa, a temperatura 2.123 Celsius, não pode ser em Celsius, tem que somar com 273 sempre em Kelvin. E o resultado vai ficar 2.396 Kelvin. E o que falta é justamente o volume. Não tem que se preocupar em mudar a unidade, porque todas as alternativas estão em metro cúbico. Nesta equação, que é a equação geral dos gases, basta que a pressão seja, basta que a temperatura seja em Kelvin. As outras unidades podem ser diferentes desde que a unidade inicial seja a mesma da final. É o caso da pressão, está em quilopascal, tanto na inicial quanto no final. Então não tem que fazer nada para isso. Aí substitui pressão inicial 101, quando o volume for 0,003, a temperatura 303, pressão final, então, na situação de Marte, é 600 kPa, o volume a gente não sabe, esse é o pedido da questão, e a temperatura 2.396. Olha só uma simplificação boa aqui, ó. 101 por ele mesmo dá 1, e o 300 por 101 vai dar 3. Esse 3 aqui, ó, dá para simplificar com esse 3 aqui, ó. Então, esse 3 corta, e aqui vai ficar 0,001. E aí, multiplicando ali, 0,001 vezes 22.396, vai ficar então com três casas decimais, 2,396 dividido por 600. Resolveu essa divisãozinha, vai dar para a gente 0,003 metros cúbicos. Vocês viram que não mudou o volume, né? Isso porque tem uma compensação aí, né? A pressão é maior, mas a temperatura também. Então, a gente tem uma compensação de aumentar um e aumentar o outro também, conservar então o volume. Vamos lá para a questão 9. Na questão 9 tem essa informação básica aqui, ó, de 2 gramas. Então, já não dá mais para vocês usarem aquela PV sobre T. Tem que ser PV nRT. Mais precisamente, a equação de Clapeyron, P vezes V, só que eu não vou usar o N, eu vou usar o Mzinho para colocar aqueles 2 gramas, o Mzão que é a massa molar, vezes R vezes T. Aí vamos lá, tirando as informações, qual é a pressão, qual é o volume, qual é o Mzinho que é a massa em gramas, qual é o Mzão que é a massa molar, qual é o R e qual é o T. Então vamos ler.
É um gás que tem, então, uma amostra de 2 gramas, é o Mzinho, 2 gramas. E que ele vai ocupar 623 ml. Nesta equação, não pode ser usado em ml, tem que ser em litros. Então, isso vai dar para a gente 0,623 litros. É só dividir 623 por 1.000. Depois, temperatura, 127 graus Celsius. Não pode ser usado em Celsius. Tem que somar com 273, que vai ficar 400 Kelvin. E aí, a questão já te dá o R, olha só. 62,3. Então, bota lá R 62,3. E a pressão de 1.000 milímetros de mercúrio. Então, não tem que mudar a pressão para a atmosfera, não. Basta que o R seja associado à unidade. O que a gente não tem é o emissão. E o que a questão quer saber? Quem é esse gás? A gente quer identificar esse gás. A gente não tem como, na fórmula, descobrir direto quem é, mas a gente encontra a massa molar, vai, procura nas alternativas quem tem essa massa molar correspondente e marca a alternativa. Vai lá, substituindo. Pressão, 1.000. O volume, 0,623. Esse Mzinho, que é a massa da amostra, 2 gramas, está faltando o Mzão. A Mzão apareça para a gente, está aqui. O R, 62,3 e a temperatura foi 400. Olha o monte de simplificações que dá para fazer. Ó. Eu vou cortar 2 zeros do 1.000 aqui, ó, e vou pegar essa vírgula aqui e passar ela para cá. Ó. Fica 62,3. Aí tem 62,3 do lado de lá, ó. Cortou de um lado com o outro. Aí esse zero que sobrou do 10, eu vou cortar com o zero do 400. Sobrou para a gente somente isso aqui, ó. Mzão é igual a 2 vezes 40, que dá 80 gramas por mol. O que faz agora? Procura a massa da letra A, da letra B, da letra C, da letra D, até chegar na letra E. Então, a letra E é a nossa correta, porque somando a massa de todo mundo, né? Olha só. A massa do oxigênio está lá, 16. Vai multiplicar esse 16 por 3. Vai dar, então, para a gente 48. E vai somar com a massa do enxofre, que é 32, uma vez só. Somou 80 gramas por mol. Portanto, a alternativa correta é SO3, letra E. Vamos lá para a 10ª questão. Na 10ª questão, fala lá, velocidade com que um gás atravessa uma membrana. Ó, atravessa a membrana é inversamente proporcional à raiz quadrada da sua massa molar. Seria então aquele cálculozinho que a gente já falou sobre ele, ó. A velocidade de passagem de um gás é igual então à raiz quadrada da sua massa molar inversa. Então, a velocidade de um gás é igual, então, a essa massa molar em raiz inversa. Significa que quanto maior a massa molar, menor a velocidade de passagem pela membrana. Então, o gás mais denso vai passar mais lentamente. E ele te passa aqui 3 gases, ó, hélio, hidrogênio e metano, que foram colocados nas bexigas. Depois de um certo tempo, elas ficaram do jeito que a gente está vendo aí, ó. Uma mais inflada, a outra mediana e a outra já até no chão, porque já perdeu muito gás. Então, para a gente aí, elas estavam com o mesmo volume inicialmente, depois, com o tempo, foi mostrado para a gente essa informação na figura. Quem são os gases? Hidrogênio, hélio e metano. Pelas informações nos dados, vocês vão para as massas de cada um. O gás hidrogênio, 2 gramas por mol. O gás hélio, 4 gramas por mol. E o metano, somando tudo, vai dar 16 gramas por mol. Então, quem tem maior massa tem menor velocidade de passagem pela membrana. Então, quem permanece com maior volume é para a gente o metano. Então, o metano é nesse aqui, ó. Quem ficou, então, mais vazio é porque as moléculas passaram, atravessaram a membrana mais rapidamente. É quem tem menor massa molar. Então, quem tem menor massa molar é o hidrogênio aqui, ó. Sobra para a gente mediano o hélio. Então, pede respectivamente A, B, C. Então, metano, hélio
e hidrogênio. Com isso, nossa alternativa correta é a letra E. Olá, pessoal, espero que tenham gostado e a gente também quer repetir outras vezes. Até logo para vocês.